E aí, meu povo, é a Tá do canal A Concurseira, com mais um vídeo aí pra vocês da série Íntimos e Pessoais. Tô brincando. Eu tô cumprindo aí um pedido de uma das inscritas do nosso canal. Ela falou pra mim assim: Tá, será que você pode gravar um vídeo pra gente com a sua história, assim, pra eu saber quem eu tô seguindo? Claro que eu posso, né? Eu sou a Tá, na verdade meu nome é Thaís. E, gente, eu vou contar pra vocês como que eu comecei essa vida louca de concurso público. Eu comecei, na verdade, em 2007, com o meu ingresso na faculdade de Direito. Na época eu não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade. Eu trabalhava assim, ganhava pouco demais. O meu pai era caminhoneiro, a minha mãe trabalhava no centro odontológico, então não tinha condições de manter uma casa, e mesmo sendo filha única, eu não tinha condições nenhuma de ter uma faculdade, né? Uma das meninas falou: nossa, eu tinha uma conclusão totalmente errada. Eu olhei, a primeira vez que eu vi o vídeo assim, eu falei: nossa, mais uma dondoquinha querendo dar uma de inteligente na rede, no YouTube, né? Gente, é sério, eu não tenho nada de dondoca, mas essa é a visão que muita gente tem de mim. Até assim, hoje quase irmãs minhas, né, minhas amigas, falam pra mim que na época assim que elas me conheceram, elas não tinham nem vontade de conversar comigo. Mas é por causa da aparência, é por causa do jeito, não tem nada a ver. Eu sou totalmente assim, doida. Na verdade eu não tenho nada de dondoca, assim. Tudo que eu conquistei na minha vida foi assim com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, porque eu acho que as coisas só vêm pra gente dessa maneira. E quando a gente conquista dessa maneira, a gente dá mais valor também, né? Então, começando, né, em 2007 eu decidi começar a faculdade de Direito. E eu fui atrás de uma bolsa de estudos. Na época, a minha antiga faculdade trabalhava com uma bolsa remanescente do ProUni. Então você tinha que tirar uma boa nota, tinha que comprovar que não tinha renda, tinha uma série de documentos. Foram oferecidas para mim várias bolsas de diferentes tipos, né? FIES e etc. Eu falei: olha, eu não tenho condições de pagar nem metade do meu curso, porque realmente meus pais não têm condições. E eles me deram uma bolsa total pelo ProUni, após verificação de documentos e etc. Então eu fiz meus 5 anos de faculdade de forma gratuita, só que eu tive que cumprir, né, as metas aí da faculdade. Então eu tinha que ter presença nas aulas, eu tinha que ter umas notas boas, eu não podia vacilar. No entanto, que eu deixei o meu serviço, eu trabalhava no cartório, eu tive que sair do cartório para poder estudar, porque com o serviço eu não estava conseguindo estudar, eu não estava conseguindo tirar as notas que eu tinha que tirar. Eu tinha que ser uma aluna exemplar, então eu tinha que frequentar as aulas, tinha que tirar boas notas, etc. O que fez assim de mim muito querida na época da faculdade, porque querendo ou não, eram meus cadernos que rodavam a faculdade, eram minhas anotações, e eu conheci muita gente assim e eu até curtia. Então foram anos assim que eu sinto saudade. De vez em quando eu até volto lá na faculdade, na biblioteca, conheço todo mundo lá ainda. E eu volto, alguns já se aposentaram, mas eu volto pra falar um oi, né? Porque grande parte da minha vida eu passei assim dentro daquela biblioteca, porque eu entrei lá, eu era uma menina, eu tinha 18 anos, eu não tinha noção, né, de como funcionava uma faculdade. Então assim, é muito interessante essa experiência, tudo. Eu me formei bem nova, né, eu me formei com 23, acho que é. Depois você faz o cálculo aí, 5 anos de faculdade de Direito, tá? Eu me formei acho que com 23, acho que foi isso mesmo. No meu último ano eu podia prestar o exame da Ordem dos Advogados, que era composto por 2 fases, né? Então eu tinha uma fase preambular, que é a prova de xizinho, de todas as matérias, e a segunda fase, que era uma peça prática, né? Como se fosse uma redação, mas é um pouquinho diferente. E mais 4 questões dissertativas.
Eu prestei essa prova 2 vezes. A primeira eu reprovei na segunda fase por 3 décimos de ponto, né? Eu quase passei, foi frustrante. E na segunda vez que eu prestei, eu estudei bastante. Só que a primeira fase eu estudei sozinha, né? Com um livro de questões e lei seca. E a segunda fase, como eu não tinha noção do que era uma peça processual na época, eu não sabia nem o que era uma petição inicial, de como era a estrutura dela. Então eu tive que fazer um cursinho, eu tive que me preparar. Nessa época, não tinha, gente, sério, eu não tinha vídeos do YouTube igual vocês, tem vários aí. Eu até falo quando o pessoal fala, ah, eu não gostei do vídeo, tudo bem, né? Você não é obrigado a gostar do meu vídeo. Tem vários vídeos aí, tem gente super descolada, tem um pessoal que bota uns negócios bonitos assim, né? Que a gente fica super bonita, né? Mas aqui é basicão mesmo, não tem nada, né? Eu já tô cansada, com a cara cansada de tanto estudar, né? Mas é isso. Então tem vários vídeos aí e tudo. E na minha época não tinha nada disso, né? Na minha época era na raça mesmo. Então eu tive que aprender como estudar. E um meio que eu utilizei na época foi um livro de um professor que é juiz federal, Dr. William Douglas. E eu utilizei esse livro como fonte de como estudar. Por quê? O nosso estudo, né, ele é totalmente deficiente, né? A gente não sabe o que é estudar, a gente não é ensinado o que é estudar. A gente tem uma falsa ideia de que estudar é ir pra aula. E não é. Não tem nada a ver com ir pra aula. E então ele me ensinou que eu deveria ter um cronograma de estudos, como eu deveria me portar, como que tinha que ser o meu ambiente, né? Tudo isso ele me ensinou através daquele livro pequenininho que eu li ali em 3 dias, o livro inteiro. E aquilo ali foi um início pra mim, né? Então, através daquele livro, eu entendi como que eu tinha que caminhar. E foi através dele, de orientações, que eu aprendi a estudar para o exame da Ordem dos Advogados. Eu fiz, antes de eu sair da faculdade, eu já tinha minha carteira da Ordem dos Advogados, mesmo porque isso era uma questão de honra, né? Eu contei em um dos vídeos aí, eu nem lembro qual foi. Eu contei que quando eu fazia um estágio, eu tava no 3º ano da faculdade, 4º ano da faculdade de Direito, eu fiz um estágio em um lugar público e nesse estágio a minha orientadora falou pra mim que se eu não sabia fazer o básico, né, se eu não sabia responder uma pergunta básica, que eu não seria nada, que eu nem conseguiria terminar a faculdade. E se terminasse a faculdade, eu não conseguiria pegar minha carteira da Ordem dos Advogados, porque eu não era capaz de fazer isso, porque eu não sabia nem responder o básico. Então, você tem 2 decisões. Você tem a decisão de encarar isso como algo negativo e falar, não, eu não sou capaz mesmo, eu sou um lixo, eu sou não vou falar coisa feia, eu sou uma pessoa horrível, entendeu? Mas eu tomei isso como uma palavra assim de incentivo. Não, eu vou provar pra ela que eu sou capaz, né? Eu vou estudar e eu vou passar no exame da ordem, eu vou terminar minha faculdade. E fiz isso, terminei minha faculdade, passei na Ordem dos Advogados antes de sair da minha faculdade. Passei, foi uma luta, porque eu achei que eu tivesse reprovado de novo. Eu achei que eu tivesse feito a peça processual errada. E Deus, assim, eu não sei no que você acredita, mas eu acredito muito em Deus, né? Eu sou evangélica, então eu acredito muito em Deus mesmo, né? E talvez aí você também acredite, independente, né? Eu já quero dizer, deixar bem claro, você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser índio, você pode ser trans, você pode ser hétero, você pode ser católico, evangélico, budista, espírita, você pode ser o que você quiser. Eu tenho a obrigação de te respeitar como ser humano, independente de quem você seja, da sua crença, da sua cor, de qualquer coisa. Eu tenho essa obrigação de te respeitar como um ser humano. Então, assim, se você não acredita, né, é uma questão pessoal sua, né? Eu acredito e Deus me ajudou muito
nessa época, porque eu realmente vi que Deus estava comigo naquele momento, porque Ele fez eu me lembrar de uma coisa que aconteceu no meu primeiro ano de faculdade. E eu me lembrei do meu professor falando sobre uma decisão liminar, e eu lembrei que contra essa decisão liminar, porque era uma liminar de petição inicial e tudo, então todo mundo, tipo 95% do pessoal foi em apelação, né? Eu fui uma das poucas que entrou com agravo de instrumento. E quando saiu o resultado lá, a minha professora, né, que eu tenho muito carinho pelo CERS, a Josiane Minardi, ela falou assim: gente, não era apelação, era agravo de instrumento, era uma decisão liminar. Nossa, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, porque se eu errasse o nome da peça, eu tinha zerado a peça e eu ia reprovar. Então, quando eu saí e falaram pra mim que era uma apelação e que eu tinha errado a peça, pra você ver, quando a gente desacredita em nós mesmos, né? Eu sabia o que eu tinha feito, e quando eu saí a pessoa falou assim: não, era uma apelação. Eu fiquei desesperada, eu surtei, eu chorava. Era nova, tipo, não tinha conhecimento de nada ainda, né? Aquela ansiedade que hoje eu tenho um pouco mais controlada, na época era um turbilhão de informações. Então, eu passei por essa fase. Em 2013, eu comecei a estudar para concurso público. Eu estudei para concurso público nos dois primeiros anos, 2013, 14 até 2015. Eu estudei para um cargo que não tinha nada a ver comigo, porque eu estava perdida. Eu não sabia qual cargo focar, eu não sabia o que eu queria ser na minha vida e fazer na minha vida. Eu estava totalmente desorientada. E isso me atrapalhou, porque eu perdi 2 anos aí estudando pra uma coisa que não tinha nada a ver, eu nem sabia como estudar. Eu acho que hoje o mais importante é você, quando você decide estudar para um concurso, é você decidir o que você quer ser, o que você quer fazer de fato, e você entender como você vai fazer isso. Então assim, fulano passou pra polícia civil, ou fulano passou para juiz. O que fulano fez? Como que fulano estudou? Fulano utilizou isso. É você saber como que você tem que estudar, direcionado, bonitinho, entendeu? Porque concurso geralmente não é rápido. Um concurso aí, cargo um pouco menor, sem muitas coisas assim, você consegue conquistar em 6 meses, 1 ano, né? Dependendo do seu conhecimento, se você já tem uma bagagem, se você já estudou para vestibular alguma vez e etc, você consegue até num tempo menor. Mas geralmente é isso, é de 6 meses a 1 ano, dependendo do concurso. Se é um concurso menor e etc, você ainda consegue nesse tempo. Se é um concurso a longo prazo, você vai precisar de bastante tempo. Então, porque é muita é muita matéria. Então você vai precisar assim de muito conhecimento, e para isso você vai precisar de um tempo maior. A minha orientação para vocês é que vocês decidam primeiro o que você quer fazer pro resto da sua vida. Não, o que você quer fazer de início. Por quê? Porque tem concurso que a gente usa como escalada, né? É um concurso menor, mas que você vai utilizar para chegar no maior. Então, eu quero PM agora porque eu quero ser delegado de polícia, mas eu tenho que fazer 5 anos de faculdade de Direito e tem que ter 2 anos de prática jurídica. Então, ou você passa para a Polícia Civil, ou você tem que advogar durante 2 anos, né? Depois da sua formação, que você pega a carteira. Então, você usa esse como escalada para subir. Ou você passa num cargo que você já quer ocupar. Eu quero ser um escrevente técnico do Tribunal de Justiça que ganha 6 mil de salário e tá lá sossegadinho, né? Quero isso e beleza. Ótimo, né? Você quer isso, beleza. Então você primeiro decide o que você quer. Não, eu quero ser policial. Tá, qual polícia que eu quero ser? Eu quero ser da PM, da Civil ou Polícia Federal?
porque são bancas diferentes. Polícia Militar e Polícia Civil utiliza banca VUNESP, Polícia Federal banca CESP, geralmente é assim. A CESP, ela trabalha com certo e errado. A cada 2 erradas anula uma certa, geralmente é assim, tá? VUNESP já não trabalha desse jeito. VUNESP são 5 alternativas, lá errou, errou, acertou, acertou, tá? Então você tem que decidir o que você quer. Ah, eu quero ser PM. PM são várias fases, mas prova escrita você tem 2, que na verdade é a redação e mais a prova objetiva, que é feita no mesmo dia. Polícia Civil, você tem prova objetiva, você tem prova escrita, você tem prova oral, com arguição oral, banco e você falando. Tem teste de aptidão física, exame médico, psicológico igual, mas tem essa fase oral que é diferente. Então você tem que decidir, né? Polícia Civil tem mais matérias de direito, entra direito penal básico, direito constitucional, processo penal, criminologia, né? Já a Polícia Militar entra história, geografia, né? Então você tem que decidir para onde você vai. Ah, Thaís, eu quero ser policial militar. Decidiu? Pô, vou ser policial militar. O que você tem que fazer? Pegar o último edital. Eu tenho que pegar o último edital. O que você tem que fazer? Sua obrigação como concurseiro, você tem que ler o edital. Você tem que saber o que o edital está pedindo, se você cumpre todos os requisitos, as matérias. Depois você vai fazer o quê? Você vai utilizar os vídeos da TAR. Você vai entrar lá, vai ver como que monta o cronograma de estudo, como que tem que ser o local de estudo, como que você tem que agir, como que você tem que se portar, dividir suas matérias todas ali certinhas, né? Saber o que a banca pergunta, como ela pergunta, ter um bom livro, né, de questões. Gente, o pessoal pergunta pra mim sobre doutrina, essas coisas. PM, gente, você não tem que ter um livro de doutrina, você tem que ter um livro bom, geralmente de questões. Aquele livro mesmo que você compra, tipo, em livraria Saraiva, não é apostila, tá, gente? A apostila só se for do Alfacom, do Focus, alguma coisa assim, mas livro é livraria. Você vai lá na livraria, vê lá um livro de questões comentadas para a Polícia Militar de São Paulo e você adquire aquele livro, né? Tem até, acho que um do Alfacom também, que é muito bom. Só que você vê, porque tem alguns que vem comentário embaixo. Pra mim, eu acho melhor, porque você tem, se você vai no chute, não sabe, você tem que saber o porquê que você acertou e porquê que você errou. Então é bom que seja aqueles comentadinhos lá, tá? Viu? Comprou um livro bom de questões comentadas? Começar a treinar. Pô, tenho dúvida em colocação pronominal. Vou entrar lá no YouTube, vou puxar um vídeo de colocação pronominal, vou entender e depois vou fazer as questões. É treino, né? É treino, não tem pra onde fugir. Só passa em concurso quem senta e estuda. E um segredo é que estudo não tem nada a ver com assistir aula, né? O estudo, ele é individual, o estudo é íntimo, sabe? Aquela coisa assim que te consome. O estudo é assim, né? Se você tá assistindo uma aula com um grupo, se você tá estudando em grupo, né? Todo mundo falando, você não tá estudando, você tá conversando a matéria. Mas estudar é sozinha, é você sentar com o livro, com a matéria, é você resolver os exercícios ali depois que você estudou aquele determinado tema, sabe? É assim que estuda. Estudo é individual, é você, livro, caderno, né? Se é material em PDF, se é apostila, não sei o que você tá utilizando, mas é assim que estuda, tá? Então, na minha época, infelizmente, eu não tinha ninguém para me falar como que eu deveria estudar, né? E hoje eu utilizo um canal, na verdade eu levei essa proposta para alguns lugares, não foi aceito, né? Porque eu sempre quis, assim, levar isso em cursos mesmo, só que não abriram, né, essa oportunidade, então eu decidi eu mesma fazer de outro jeito. Qual que era o jeito que eu tinha? O YouTube. Porque eu podia gravar meus vídeos normais aqui em casa mesmo, né? E graças a Deus, assim, a gente recebe algumas reclamações e tudo, mas é gratificante quando a gente vê que tá sendo útil, né? Que
muita gente tá falando, tá, eu consegui, pô, eu consegui, eu passei, eu utilizei as dicas e deu certo, valeu, muito obrigada, sabe? Não assim pra vangloriar, não, mas porque pra gente é motivador, pra mim é motivador eu ouvir vocês falando que vocês conseguiram, que vocês estão lá, entendeu? Pra mim é muito bom. Então assim, é por isso que eu gravo, né, os vídeos. Então eu tenho o maior prazer em compartilhar minha história com vocês. Desde então, assim, em 2016 eu decidi que eu iria estudar para uma determinada carreira. Em algum momento, assim, eu me perdi porque eu decidi estudar, para você ver que a gente comete vários erros, um atrás do outro, né? Primeiro eu estudei para carreira errada, depois eu falei, pô, meu concurso nunca vai sair, eu vou começar a estudar pela Banca Vunesp, só que para um outro cargo. Não tinha muito a ver comigo, caía muitas matérias que não tinha a ver, assim, comigo e tudo, matérias que eu não estudava. Mas foi bom pro meu crescimento, eu conheci um pouco mais da Banca Vunesp e tudo. Do ano passado pra cá, eu venho assim sendo aprovada, né, em vários concursos, todos basicamente que eu prestei nesse último ano, com exceção do TJ, que eu já desisti dele. Eu fui aprovada em vários, né, concursos e tudo. E meu nome tá lá na lista em alguns, né? Não sei se um dia eu vou ser chamada, porque minha classificação não foi tão boa, mas tá lá. O da PM eu passei o ano passado, reprovei no tiro de 50 metros, prestei de novo, passei novamente, vou agora pro TAF novamente, depois eu trago um videozinho aí, eu espero que dessa vez eu passe, tô treinando, vamos ver, né? Eu tenho muita força, eu tenho, assim, constância, mas eu não tinha muita agilidade, então eu tô tendo que aprender, eu sou baixa, né? Então dificulta um pouquinho a questão das passadas, então eu tô treinando, vamos ver se dá certo. Vou prestar novamente esse da PM de novo, e vou prestar outros cargos, e conforme vai acontecendo as coisas eu vou compartilhando isso com vocês. Gente, concurso não é rápido, eu sei que tem gente que passa assim super rápido, mas tem a grande maioria, assim, gente, é sacrificante. Você vai se desgastar, você vai chorar, você vai ficar com raiva sem motivos, você vai destruir uma caixa de chocolate inteira. É sério, vai ter dias que você não vai querer falar com ninguém, vai ter dias que o seu olho vai estar doendo bem aqui no meio, ó, porque dói demais. Vai ter dias que você vai estar com dor de cabeça, dor nos pés, dor nas costas, é insuportável. Mas não desista de você, não desista, porque é assim com todo mundo. E se fulano conseguiu, você também vai conseguir. Tenha calma, sabe? Respira fundo e vai dar certo. É que é assim mesmo, tá bom? Então é isso, eu contei toda a minha trajetória pra vocês, né? Falei um pouquinho de mim, falei que eu sou... Se eu não falei, vou falar agora, né? Que eu me casei no mesmo ano. Eu inventei de casar, tá, gente? No mesmo ano da minha conclusão da faculdade, de passar no exame da ordem, de entregar meu TCC. Ou seja, imagina a minha cabeça naquele bando de informação. Mas deu certo, eu consegui cumprir tudo. É isso, né? Já falei um pouquinho sobre a questão da fé, falei um pouquinho a questão de respeito, né? Eu respeito muito vocês, né? E eu acho que eu tenho essa obrigação como ser humano, né? De respeitar a todos da mesma maneira, de compartilhar conhecimento com todo mundo, né? Independente de quem seja, do que faz, né? Essa é a minha missão, assim mesmo, compartilhar com vocês aquilo que pra mim foi tão difícil na época, então eu tenho o maior prazer aí, tá? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, então você vai ter que ter paciência aí pra me ouvir até o final. Mas é isso, eu atendi aí um pedido pessoal de uma das inscritas, né? Falei um pouquinho da minha reprova em outros concursos. Ó, gente, eu comecei a estudar pra concurso em 2013. Foi depois que eu passei na OAB e tudo, terminei a faculdade, casei, eu comecei a estudar.
Em 2013 eu já comecei a prestar concursos. Eu lembro que o primeiro concurso que eu prestei foi da Polícia Federal. Gente, eu fui horrível. Eu fui horrível. Eu acertei 30 questões líquidas nessa brincadeirinha de 2 anula uma certa, 2 erradas anula uma certa. Eu tirei 30 pontos líquidos. Eu nunca fui tão ruim numa prova igual eu fui na PF da primeira vez que eu prestei. Também não tava estudando, queria o quê, né? Ainda fui bem, tirei 30 pontos líquidos, né? Mas de lá pra cá, até hoje, eu acho que eu já prestei quase 20 concursos, né? De todos aí, quase 20 concursos. Pra passar em 5, 6 concursos nesses últimos anos aí. Então assim, você faz muitos. Conforme você vai fazendo, você vai pegando habilidade. Isso é super importante. Mas assim, a sua reprova é bem maior do que a sua aprovação. Mas pare e pensa, uma reprovação sua pro cargo que você sempre sonhou em ter, sempre sonhou em seguir, vale tudo. Vale as suas reprovas, vale suas lágrimas, vale suas dores, vale tudo aquele momento de você ver o seu nome no diário oficial, né? Eu tive essa primeira sensação quando eu passei na segunda fase do exame da ordem, que eu vi o meu nome lá, né, bonitinho lá como aprovada, né? E eu pude ir fazer aquela solenidade, pegar minha carteira. Não tinha nada pra mim naquele momento mais importante, mais especial do que esse momento. Então assim, foca nisso, foca no dia que você vai mostrar pra sua mãe, pro seu pai, ou pra aquela pessoa que sempre duvidou de você, seu irmão, sei lá, que você passou, que seu nome tá ali, que você vai ser nomeado e que você tá ocupando um cargo público, que você vai ter um salário do governo lá, tudo bonitinho, que você vai trabalhar com aquilo que você sempre sonhou, sendo um salário alto ou não, entendeu? Então foca nisso, foca nesse momento, no momento que você vai contar pra sua esposa, pro seu filho, que você vai jogar seu moleque pra cima e falar, filhão, o paizão conseguiu, sabe? Foca nisso, porque quando você foca a sua visão em algo que você quer muito e naquilo que aquilo pode trazer para a vida da sua família como um todo, as coisas têm tendência a acontecer, porque você tá com foco ali e você tá firme nesse objetivo. Então foca nisso, foca no momento que você vai ver seu nome no diário oficial, foca no momento que você vai poder jogar seu moleque pra cima ou dar um beijo na sua princesa e falar assim, cara, eu consegui, ó, meu nome tá aqui, eu consegui, foi difícil, mas eu consegui, entendeu? Foca nesse momento, né? Meninas, foca no Vitor Hugo. Tá brincando?